Telespectador, é um prazer imenso estar com você. Eu quero, neste momento, compartilhar um pouco da palavra de Deus. O nosso horário, ele é um pouquinho avançado, mas temos aqui um tema muito importante. Eu quero simplesmente introduzir esse tema e quero realmente que Deus possa nos abençoar, mas também nos despertar para algo muito sério, algo que nós muitas vezes temos visto acontecer, mas estamos aí como cristãos, como servos de Deus, muito tranquilos, muito sossegados, né? Deixando as coisas acontecer e sem levantar a voz como um atalaia. E Deus tem nos colocado pela sua misericórdia, aqui na TV Carajás, para poder falar do amor de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ainda um texto de Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. São dois textos assim, muito sérios. Eu quero pedir desculpa a você, mas são textos que a gente fica bastante incomodado. Agora, recentemente, no dia 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união civil estável para casais homossexuais. Através da Procuradoria-Geral da República, quer dizer, ou seja, o Procurador-Geral do Governo da República, move uma ação civil pública pedindo que seja reconhecida como entidade familiar a união homoafetiva, para se agir com seriedade sobre este pedido. No mínimo, o Supremo Tribunal tinha que levar em consideração a nossa Constituição Federal. Então, eu me coloco nesta manhã, em nome de Jesus, como atalaia, dizendo: povo evangélico, povo de Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. E parece que nós estamos caminhando, que era um temor que tínhamos, para uma ditadura velada. E parece-nos que isso está realmente acontecendo, porque o Supremo Tribunal Federal simplesmente decide e arbitra contra as posturas do Legislativo, aqueles deputados federais que nós elegemos para, então, organizar as leis, fazer as leis, aprovar as leis. Tudo que fizeram até agora, até então, diz que, um artigo que vimos esses dias, o Supremo diz que forçou a Casa das Leis a se posicionar nos 21 projetos que existem lá em Brasília para regulamentação de questões da homossexualidade. Eu não tenho nada contra o homossexual, não me ponho contra nenhum homossexual, em absoluto. Se quer ser, seja o que quiser. Mas não concordo em absoluto, e tenho o direito disso, de não concordar. Eu tenho a Constituição me dá a liberdade de expressão. Eu não concordo, evidentemente, com essas leis que têm a intenção de calar a nossa boca, de passar um esparadrapo, um zíper na nossa boca, tentando nos impedir de falar do Evangelho, da Palavra de Deus. Nos chamam de retrógrados, de preconceituosos, mas não tem nada a ver com preconceito, mas sim com princípios. E eu achei tão interessante essa abordagem do que o Supremo fez, porque simplesmente o Supremo passou por cima de tudo e de todos, e toma uma postura e tenta, então, invalidar a nossa Constituição. A Constituição, no capítulo 7 da Constituição Federal, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, diz assim no seu texto, no artigo 226, a família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Artigo 1º, o casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. No parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado, presta atenção nisso, querido telespectador. No parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O parágrafo 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Muito bem. Aí esse capítulo 7 trata exatamente da família e essas coisas
tão necessárias e importantes à sociedade. A família foi um sonho de Deus, criada por Deus, com um projeto de Deus. Diz Gênesis que criou Deus, homem e mulher, e os abençoou. Então nós começamos a entender que está acontecendo alguma coisa na nossa nação. Agora, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal tomou uma postura, e é uma postura no mínimo estranha, quando se fala aí do ficha limpa, né? E tinha muito candidato com ficha suja, e o Supremo Tribunal decide que agora não é hora de mexer com isso. Uma lei aprovada na Casa das Leis, e simplesmente passa por cima. Daqui a pouco nós vamos ver as cartilhas aí, que estão sendo distribuídas pelo Ministério da Educação, as cartilhas que tentam ensinar as crianças a respeito da homofobia, ou da homossexualidade com tolerância, essa coisa que tenta mudar os princípios, a base, e nós estamos caindo num erro de deixar que a nossa nação, que é uma nação de Deus, onde tem homens e mulheres de Deus, famílias de Deus, nós estamos começando a deixar essa nação como uma nação totalmente complexa e complicada. Só para você entender uma coisa, o IBGE divulga, e está sendo devagar, porque não divulgou ainda quantos evangélicos tem no Brasil, porque tem crescido e crescido muito. Mas agora recentemente divulgou que tem 60 mil casais homossexuais vivendo juntos. Seriam 120 mil pessoas, 60 mil casais, 120 mil pessoas, que corresponde a 0,6% da população do Brasil. Agora, por causa de 0,6% dessa população, nós estamos mudando as leis. Agora, outro dia, eu acessei a internet e muitos casais homossexuais diziam lá em Brasília, um beijaço. Que beijaço é esse? Isso aí para mim chama-se pouca vergonha. Falta de respeito à família, falta de respeito aos nossos princípios como família. Você quer ser o que você quiser ser, problema de cada um. Agora, eu não posso ser obrigado a concordar com isso. E tem uma lei tramitando no Congresso, na PLC 122, dizendo o seguinte, que aquele que se manifestar contra a questão da homossexualidade deve ter prisão de 5 anos. Acho que vão prender muito pastor, muito cristão. E essa é a intenção realmente dessa lei que querem aprovar no Congresso. Não foi aprovada ainda, sabe por quê? Porque tem muito evangélico ali, na bancada evangélica, defendendo os direitos cristãos da nação. Se você vai procurar hoje padres, você vai procurar pastores, são contra esse posicionamento. Mais uma coisa, telespectador, eu quero lhe dizer. A nossa família, a sua família, já está bastante desestruturada pelas drogas. É interessante que você pode falar mal do presidente, pode falar mal desse, daquele e tal, mas para o homossexual você não pode falar nada. Você tem que concordar simplesmente com a agressão visual e de falta de moral contra a questão familiar. Tudo isso está sendo permitido. A Globo promove isso aí de monte. Outros canais de televisão estão caminhando pelo mesmo caminho. A mídia, ou melhor dizendo, a imprensa está celebrando essa conquista. Que conquista? Nós vamos pagar caro por isso. A Bíblia diz exatamente, no texto que eu acabei de ler, eu quero ler de novo, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem ao mal, que fazem escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Estão tentando inverter os valores morais, éticos da família brasileira. E nós, como cristãos, como pastores, como homem de Deus, temos sim que nos levantar contra esse tipo de afronta, no nome de Jesus. Nós temos que aprender a entender que muitas coisas fazemos no mundo espiritual, mas muitas temos que agir no mundo natural. Pai, eu oro pela família brasileira, em nome de Jesus, para que o Senhor nos preserve como um povo abençoado, Senhor, um povo cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo, e que todo o mal seja denunciado como mal, e que o bem seja relatado como bem. Abençoa mesmo, Senhor, a nossa família, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, fique com Jesus.